Em média, cerca de 1 em cada 10 casais é infértil. E é precisamente para falar sobre este problema que convidei a doutora Sílvia Saraiva, que está aqui ao meu lado, endocrinologista. Boa tarde, doutora, bem-vinda. E também Maria João Campos. Olá, Maria João, muito boa tarde. Que enfrentou esta situação de forma a poder-nos explicar aquilo que se passa. E eu vou começar esta conversa pela Maria João, porque a Maria João é um caso prático, de sucesso, graças a Deus, não é, Maria João? Que idade é que já tem os filhotes? Um tem 7, vai fazer 8 e o outro tem 14, vai fazer 15. Muito bem. Então, a Maria João casou aos 28, não é? 28. 28. Pensou logo ter filhos? Sim, nós queríamos filhos. O ideal era 3 na altura e depois começámos a ficar um bocado preocupados que ao fim de 5 anos os filhos não apareciam. Ou seja, vocês começaram logo a tentar ter filhos? Logo. Nestes 5 anos, alguma vez pensou que pudesse existir uma dificuldade da parte de um, da parte do outro? Deixei de um, da parte do outro? Deixei rolar? Deixei rolar e em princípio não me preocupava muito. Mas no 3º ano de casamento comecei a ficar um bocado preocupada. Começou a achar que era tempo a mais? Não era tempo a mais, achava que o problema era sempre meu. E assumi um bocado isso, não sei porquê, mas não estressei, deixei andar até que um dia em conversa com a doutora Sílvia as coisas são amigas, diferentes. Não é? Porque não vamos estranhar se tratarem por tudo, porque elas são amigas da adolescência, porque conhecem-se muito bem. Agora, eu queria perceber o seguinte, quando achou que a passar-se alguma coisa é comigo, a pessoa às vezes mais não seja para ter a certeza, vai ao médico, faz, mesmo que não conte ao marido, faz os exames todos para ver se é verdade ou não é verdade, não é? Pois, mas não foi o caso. Não foi o caso? Não. Ficou caladinha em Fiquei copas? calada em copas. E o seu marido também a levar isto? O Vítor queria filhos e adora os filhos, mas nunca se preocupou muito quando eles viessem e vinham. Não tinha programado, não entrou numa ansiedade para ser pai cedo. Agora, quando se cruzaram as duas, e naturalmente a Sílvia, conhecendo-a, sabendo que sempre quis ser mãe, sendo uma mulher que está à frente de um colégio com muitas crianças, perguntou, não foi, Sílvia? Posso tratá-la por Sílvia? Sim. Eu agradeço. Perguntou naturalmente, então, mas e filhos, não? Até na altura, a João é uma fortuna, está à frente de um colégio e é uma rapariga cheia de energia. E por isso não costuma ser uma pessoa que fala de si, quer dizer, ela ajuda os outros, não costuma pedir ajuda, não é? Até que fui eu que meti com ela e lhe perguntei mesmo, porque ela é maternal, é muitíssimo, ela fala dos meninos do colégio dela como os meus meninos. Eu disse, então, tu tens um colégio, o Gago Coutinho é um colégio tão bom, terias onde pôr os meninos, não tens aquelas dificuldades que as mães têm, porquê que não tens filhos? E ela, e qual não foi a minha surpresa, quando uma fortuna, valentona, caem-lhe assim umas lágrimasitas, e eu disse, então, e eu não estou cá? Nós nos conhecíamos desde adolescentes, e não te lembraste que eu sou endocrinologista e que te podia dar uma ajuda? Oh Sílvia, mas é por aí agora que eu quero. Eu acho que para a maior parte das pessoas, para grande parte do público, quando se ouve falar numa dificuldade para engravidar, pensa-se imediatamente num médico associado à fertilidade, mas não se pensa na endocrinologia. O que é que a endocrinologia tem de tão importante que pode ser determinante em engravidar ou não engravidar? A primeira fase que tem que estar certo para podermos engravidar é as hormonas estarem no lugar. Basta começar por pensar nisso tudo. As causas de infertilidade são assim 3 grandes grupos, se quisermos pensar. Nós temos que conceber a célula sexual, temos que e isso faz-se se todo o ambiente hormonal estiver certinho. Se não estiver, Este momento nunca acontece. Exatamente, nunca se consegue terminar a formação ou do espermatozoide ou do óvulo. Por outro lado, pode haver problemas genéticos e por alterações do DNA e que façam com que depois eles são feitos, mas não são viáveis. Não têm qualidade, vamos dizer. Exatamente, assim. E por outro lado, podem não se encontrar. E aí é uma questão, brincando já que estamos a falar de tubos, não é? Não se cruzam cruzam-se a mal, tem que se cruzar exatamente. A força. Ou seja, se a trompa da mulher, que é o tubo que permite que passe do ovário até o útero, estiver interrompida por alguma razão, não chega lá. Mas no homem também, os canais também têm que, pode acontecer, formar-se a célula, formar-se o espermatozoide, mas não chegar cá fora. Exato. Por isso, são estas 3 grandes causas. Ora, se pensarmos, as 3 grandes causas, a investigação destas causas
pode e deve ser feita pelo endocrinologista, porque o endocrinologista tem aquela sensibilidade para avaliar o sistema hormonal no seu conjunto, até porque há outras alterações hormonais que não são as das hormonas sexuais que podem alterar a fertilidade. Então na tiroide, na obesidade, que depois causa resistência à insulina e faz com que os ovários possam ficar ovários poliquísticos, promove a formação de ovários poliquísticos. Por isso, e mesmo na investigação, se os tais canais estão bem, o endocrinologista pode conduzir essa investigação. Obviamente que quando se percebe, por exemplo, que há um problema de trompa e que se tem que recorrer a uma técnica de fertilização assistida ou de uma inseminação artificial, aí tem que ser um ginecologista especializado na área que promove este encontro, não é? Mas o estudo global pode trazer respostas sem precisar de chegar aí. Sem precisar de chegar aí. E até muito mais simples e eu diria mais baratos, porque estas técnicas não são infelizmente acessíveis à maioria das pessoas. São caríssimas. O sistema público oferece poucas oportunidades, não tem uma lista de espera enorme. E às vezes com um tratamento hormonal ou com correção de fatores hormonais chega-se lá. Então vamos lá por partes antes de eu voltar ali à Maria João. Que tipo de exames é que se tem de fazer? Por exemplo, dê-me exemplo de exames para nós percebermos se calhar o terreno que não se primeira fase, análises sanguíneas, hormonais, por parte dos dois. No caso do homem, é fundamental um espermograma. Claro. É uma análise que os homens não gostam de fazer. Não gostam por duas razões. Primeiro, que temos que compreender que não é uma colheita simples e implica um não é agradável. Tabu, não é? Mas também porque, como a Maria João estava a falar, os homens não gostam muito de pôr em causa. Tem alguma dificuldade de imaginar. Nós temos aquele sistema imposto. A mulher assume sempre as culpas nas famílias, na sociedade, em todo lado, não é? E tradicionalmente as mulheres são as culpadas. Então, as tais análises de sangue, as normais não, as hormonais, depois o espermograma e depois podem existir outro tipo de análise também? Numa mulher, muito frequentemente pedimos uma histrossalpingografia, que é um exame em que nós pomos, em que é injetado um contraste por baixo, em que o contraste vai invadir a cavidade, o útero e depois as trompas, ou seja, vai-nos mostrar o tal estado das trompas. Muitas vezes até é um exame que ao mesmo tempo é diagnóstico e tratamento, porque o contraste ao subir pelas trompas, se houver só umas pequenas aderências, aquilo pode abrir e não é raro haver gravidez nos 2-3 meses a seguir à histrossalpingografia. Bem, já vamos continuar esta conversa. E obviamente uma ecografia pélvica. Ou seja, todos estes exames. Já vamos perceber como é que foi o processo com a Maria João. Ela vai explicar então os passos que deu para ter hoje dois belos príncipes, com certeza, enfim, o sorriso e a generosidade da mãe, que é uma mulher com um colo bastante bom. Agora vou lembrar os nossos espectadores aí em casa, atenção, começou então a ser estudada, vamos dizer assim, fez os exames, análises, enfim, fez tudo aquilo que a Sílvia achou que era necessário. Foi um período grande, ou seja, até se fazer todos os exames, despistar tudo o que era necessário. Foi um período muito longo ou não? Não, foi coisa de 15 dias. Muito rápido. Foram rápidos. A Sílvia também acelerou um bocadinho nisso. Pronto. E depois, quando os resultados chegaram... O que é que diziam os resultados? Afinal, o que é que se passava com? Vamos lá ver. Portanto, eu tinha polipos nos ovários, tinha uma trompa flópida um bocado invertida, que não permitia. E no caso do meu marido havia uma baixa densidade de espermatozoides porque ele era atleta de competição. A Sílvia recomendou-nos algumas situações de descontração, de pararmos um bocadinho as atividades desportivas e aconselhou-nos, portanto, a medicação a seguir, alguns exercícios depois... Vamos por partes. Primeiro, fez os exames e, no fundo, tínhamos aqui 3 situações. O diagnóstico apontava para 3 origens para esta dificuldade em engravidar. Já percebi que uma das mudanças que a Sílvia sugeriu foi mudança de hábitos de vida. Uma coisa um bocadinho mais tranquila, sem ser sempre a 450 a hora, não é? Quase. Mais tranquilidade. Que também ajuda, não é? O stress às vezes é positivo, em determinadas proporções é altamente negativo. Para além do stress, houve necessidade de mudar a alimentação, fazer uma alimentação mais saudável? Nós descobrimos que, nas análises que eu fiz, que eu tinha problemas de tiroide. E não sabia? E não sabia. E estes problemas, e já voltamos onde está, estes problemas de tiroide podem ocasionar...
podem ocasionar desde a dificuldade em engravidar até aos abortos nas primeiras fases de gravidez. Por isso, aqueles abortos de repetição que às vezes as pessoas não percebem o que é que se passa. Pode ter a ver com problema na tireoide? Pode ter a ver com hipotireoidismo, por exemplo. As coisas que eu estou aprendendo consigo hoje, Silvia. É uma coisa... até faz pena, porque é tão simples como toma-se um comprimido de manhã e enjoo. É uma coisa facilmente porque é tanto tratar. sofrimento cada vez que se perde. E além que o hipotireoidismo dá uma falta de qualidade de vida. A pessoa sente-se assim mais cansada e acha que é normal porque aquilo se foi instalando devagarinho. Então, como a nossa vida normalmente é sempre agitada, estamos sempre cansados. Estamos sempre a desculpar-nos. Nós nunca valorizamos o cansaço, a astenia. É difícil a valorização. E isso é uma alteração simplicíssima de corrigir e que, João, tinha o que chama tudo e mais alguma coisa da parte hormonal. Tinha as várias coisas. Tinha as várias coisas, por isso ela fez assim um tratamento com vários... Um cocktail, foi juntando as várias soluções. Portanto, tínhamos aqui a tireoide que não funcionava bem, mais. Tinha os tais quistos nos ovários. E depois tinha uma trompa que também não estava fantástica. Pronto. E o espermograma de marido também não era o que nós chamamos de brilhante. Não era com aquela vida toda estressante que eles... E por isso, na prática, o que fizemos foi corrigir as várias coisas. Dar um toquezinho em cada coisa. Então, isso deve ter significado, João, que passou a fazer uma vida mais calma, a nível da alimentação mudou. Também precisava nessa altura de perder peso ou não? Isso também era um Nessa altura estava a começar a ganhar peso sem saber porquê. Ok, portanto, também mudou a alimentação. Depois, outra coisa que me disse que a Silvia também nos escreveu foi exercícios. Para facilitar o engravidar, vamos dizer assim. Exercícios que se calhar são exercícios antigos. Não, Silvia? Quer falar disso? Se calhar sente mais à vontade porque a João já está a ficar um bocadinho aflita. Não, posso falar? Então vá, diga lá. Exercícios como depois da relação não nos levantarmos logo, neste caso eu, não é? Uma almofada por baixo dos rins, brincadeira de pôr as pernas para o ar para poder haver um escoamento mais fácil do espermatozoide para o útero. Antes, não ter uma grande agitação antes da relação, estar tranquilo, preparar um ambiente. De certa forma, tornava-se cómico lá em casa. Vocês brincávamos com isso. Não, vocês iam brincar com o antes, com o durante e depois. Flic-flax à retaguarda e tudo, não é? Eu acho que temos que brincar com isso, não é? Eu acho que não é preciso se estressar para se engravidar. E eu acho que esta ajuda que a Silvia me deu e que há bocadinho foi focado, eu nunca lhe pedi ajuda porque nunca pensei que era do fórum dela. Mas eu confessei lá fora e não tenho problema de confessar aqui. Vamos lá ver, fiquei muito surpreendida por perceber até que ponto a parte da endocrinologia pode ser tão importante no engravidar ou não engravidar. Portanto, isto pode ser, neste momento, um grande balão de esperança para muitos casais que pensam que passa tudo por fazer FIVs, fazer inseminações, bumba, 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 e às vezes não é bem assim, não é? Às vezes não é bem assim. E, portanto, colocaram em prática todas estas indicações dadas pela Sílvia. E quanto tempo foi necessário? E indicação, imagino eu, não é? Para corrigir toda a parte hormonal. Muitas coisas, não. 3 comprimidos. 3 comprimidos. Nem sequer era nada do outro mundo. Sentiu muitas alterações, nomeadamente a questão do cansaço. No humor. Mais bem disposta. Mais bem disposta, menos cansada. Claro. E menos stress em situações pontuais. Pronto. É que realmente uma glândula como a tireoide mexe com muita coisa, não é? Nomeadamente com o nosso estado de espírito. Com o humor. É terrível. Pois, a tireoide, os sintomas de alteração da função da tireoide confundem-se muito com os sintomas de estado emocional. Por isso é que há quem diga que estás deprimida. Exatamente. Se calhar não valorizam não está a funcionar bem. Que é para hiper, que é para hipo. Quantas vezes eu recebo pessoas, por exemplo, com hipertireoidismo e que andam a tomar antidepressivos, ansiolíticos e que só tinham que corrigir o hiperfuncionamento da tireoide. Em relação ao hipotireoidismo, é um cansaço, um mau humor por falta de energia para cumprir as tarefas. A pessoa já está cansada. As pessoas que têm uma vida com muitas responsabilidades e que se sentem muito angustiadas porque não têm energia para cumprir. Imagina, não têm um colégio que dirige com crianças, não há folgas, pequeninas, não há... é difícil gerir isto tudo e ter o hipotireoidismo. Claro, é que não dá ajuda. Agora, quanto tempo foi necessário, João? Eu penso que foi 1 ano, à volta de 1 ano, com o tratamento e depois engravidou? Engravidei. Engravidou. Gravidez esta, imagino eu, que deve ter sido um misto de emoções. Uma grande felicidade porque estava grávida e ai meu Deus, isso acontece alguma coisa se eu perco isso. Eu sei, porque acho que
qualquer mulher passa por isso, então quando se faz qualquer coisa para engravidar, ainda é mais o ai Jesus. Foi assim ou não, João? Foi, e foi complicado porque eu tive 2 princípios do Porto. Para ter que ficar de repouso. Não. Quer dizer, tive no primeiro sim, no segundo achei que eu podia controlar as coisas de maneira diferente. E consegui controlar, diminuindo as minhas atividades, baixando o ritmo, porque ao princípio a euforia foi tão grande que eu só não subia ao Everest porque eu estava muito longe. Estava muito longe, Muito longe, não tinha lá ido. Mas foi complicado e aconselho da Sílvia e da minha própria ginecologista na altura, elas mandaram-me baixar o ritmo para que as coisas ficassem controladas. Corressem bem. O certo é que o rapaz aguentou, e isto eu vou dizer, porque grande mãe, 42 semanas, mais um bocadinho saiu aos 18 anos lá de dentro, estava despachado, ia para a faculdade logo, não é? E mais de 4 quilos. Mais de 4 quilos, 4 quilos dentro de 50. Jesus, para primeiro filho. 54 centímetros e meio. Estava criado, mandava logo para a faculdade, Logo. esse estava despachado. Olha, Despachado. pronto. Agora, o curioso disto tudo, e isto dá força àquilo que estava a dizer a Sílvia, é que se calhar quando não esperava, ou seja, quando pensou isto aconteceu uma vez, engravidou uma segunda vez. A culpa é da Sílvia. Costumo dizer, o meu marido Mas é que os que faz, não mas a culpa é tratamento. dela. Foi. Não foi logo, ou foi? Não, foi 7 anos depois. E nesses 7 anos andou a tentar ou não? Não. Tentei sempre, durante os primeiros anos, depois a coisa não aconteceu. pronto, E eu também não me estar. preocupei, não me chateei e deixei andar. A Sílvia achou que estava na altura de mudar de tratamento para a tiroide. Começámos a fazer um tratamento e ela até disse, acho melhor tomar essa pílula, porque isto faz umas induções e coisa e tal. Disse, acho que não engravidei. Até agora também não vou engravidar. O tratamento durou um mês. Ou seja, houve aqui uma mudança de Ela não tratamento. acreditava. Eu disse, não, estás fértil agora. Se não fizeres uma pílula, estás fértil. E ela, não. Da outra vez fiz indução de ovulação e demorou de modo nenhum. E eu lembro que foi muito cómico porque o meu filho mais novo esteve no colégio de João e eu fui de manhã e ela disse, não vou fazer a pílula. Eu disse, faz pílula se não queres uma criança agora porque estás fértil. Ela, não, nem pensar. Eu lembro que um mês depois ela telefona e disse-me assim, sabes? Eu disse, sei, estás grávida. Como é que sabes? És a primeira que eu telefone. Eu disse que estavas Dois mais 2 são 4, ou seja, porque segundo sei, João tinha também problemas de ovulação, não é? Pelo menos na primeira a ovulação não era certa e, portanto, isso também não ajuda, como é óbvio, não é? Também ficou corrigido e quando a Sílvia achou que aquele primeiro tratamento precisava de alteração, alterou e trouxe o segundo presente. Eu trouxe o segundo presente. A segunda gravidez mais tranquila, não? Muito mais tranquila. Já sem aqueles tantos sem medos. E correu bem a segunda gravidez? Tive também uma ameaça, mas que foi logo controlada e foi uma gravidez mais acompanhada, porque eu também já tinha 41 anos. E a parte que mais me assustou nessa gravidez foi ter que fazer uma amniocentese às 14 Sim, não é agradável. Eu digo não é agradável, também fiz, não é? Não é nada agradável. Normalmente faz às 17, eu fiz às 14 e então estava assim um bocado preocupado, mas de resto foi melhor do que a primeira. E nasceu com que vá? Pronto, espera. Um para a faculdade, outro para o trabalho, não? 54 centímetros e meio. E quantas semanas? 38. Vá lá, ocupou menos tempo o apartamento, que realmente isto estava, esta mãe, grande mãe. Bem, temos aqui um testemunho de sucesso e eu pedi-lhe, Sílvia, para, a título de revisão e fecho da matéria, que conselhos deixar para quem está lá em casa neste momento a viver esta situação de dificuldade em engravidar. O que é que podemos, para resumir, deixar de lá para casa de alerta? A primeira coisa que as pessoas têm que pensar é que talvez a causa mais provável seja o stress. Por isso, as pessoas demasiado estressadas, a mulher baixa a ovulação e a espermatogênese no homem é muitíssimo afetada pelo estilo de vida, pelo stress, pela má alimentação, pelo tabaco, pelo álcool, por isso, um bom estilo de vida em todos os sentidos é muitíssimo importante. Okay. A outra coisa é que antes de pensarem em coisas muito complicadas e muito caras e que nem estão acessíveis a toda a gente, pensem em fazer uma avaliação simples de como é que estão as suas hormonas, como é que estão os seus ovários, como é que estão as suas trompas, uma ecografia até escrotal no homem, coisas simples, que antes e sobretudo, não desistam porque não têm dinheiro para fazer um tratamento complicado, quando as coisas muito provavelmente podem até ser relativamente simples e baratas. Por isso, não deixem de fazer uma investigação mais simples,
e que até lhes pode descobrir outros problemas de saúde que são esses, que são as causas da infertilidade e não uma causa primária de infertilidade, e então depois de descobrir isso tudo é que pensarão se têm ou não têm possibilidade económica e desejo de fazer um tratamento mais complicado. Ou seja, e no fundo acabamos por ter aqui um 2 em 1. Resolve-se a situação de saúde que com certeza não está a trazer bem-estar, se a pessoa não está bem, a saúde não está bem, e por outro lado concretiza-se um desejo que é ser mãe, e neste caso ser pai também. Eu agradeço o testemunho das duas, acho que foi extremamente importante. Sinto realmente que há neste momento muitas mulheres e homens em casa a dizer afinal há uma esperança, e isso deixa-me muitíssimo satisfeita. João, continuo com essa energia, porque para além dos seus 2 campeões, depois tem os 50 mil campeões a precisarem de si. Aí, bastante enérgica. Obrigada, um aplauso para as duas. Muito bem. Olha que bom esta conversa, que animada que eu fiquei com esta conversa. Bom,